disclaimer, a gente não é tão séria assim, né? A gente é divertida também, é só porque a gente tá num ritmo frenético, informativo aqui. A gente quer ser informativa e a câmera também deixa a gente um pouco acuada, né, gente? Mas a gente é mais legal na vida real. Oi, gente! Oi, gente, tudo bem? A gente resolveu gravar esse vídeo aqui porque no nosso vídeo passado, em que a gente falou sobre o processo aplicativo para a Bolsa, nós tivemos comentários pedindo pra gente falar um pouco mais, recebemos dúvidas nas nossas redes sociais, tirando dúvidas específicas, fazendo perguntas específicas, então a gente resolveu fazer um vídeo tipo como se fosse um FAQ, em que a gente reuniu as dúvidas mais frequentes, as dúvidas mais comuns, e resolveu gravar um vídeo para que isso fique acessível para todo mundo que esteja aplicando ou esteja interessado em aplicar no futuro para a Bolsa da DDU. Então, a gente pegou as perguntas que nos foram enviadas, tanto aqui nos comentários quanto nas nossas redes sociais, e a gente separou em campos. Lembrando que a gente estudou na DDU do segundo semestre de 2018 até o final do primeiro semestre de 2019. Então não podemos garantir que alguma coisa mudou desde então, tá bom? É importante dizer também que a gente acabou ficando mais de um semestre, né? Ficamos 2, então a gente cursou o período de 1 ano, o que corresponde tanto ao período letivo de primavera quanto o de outono. Perguntaram pra gente até, né, no meio dessas dúvidas, qual era o período que a gente indicava, ou qual era o melhor período para ir. Isso é uma opinião pessoal nossa, então na verdade não existe um período melhor ou pior. Particularmente o meu período favorito foi o de outono, acho que o da Amanda Para mim também foi, porque achei o outono mais bonito, o inverno lá de uma forma que a gente não tem aqui, a gente nunca tinha visto neve, então a gente achou que o período de outono é um período que é uma experiência mais nova. Na primeira categoria que a gente separou, né, das dúvidas mais comuns, tem valores e gastos. A gente recebeu várias perguntas desse aspecto e pessoas perguntando pra gente qual era o valor da alimentação, sendo que a gente, né, sempre separa, tem a alimentação para quem vai fazer alimentação no refeitório da faculdade, então as refeições têm um valor que... na nossa época era 3.500 won, então $3,50. Mas a gente já ouviu que aumentou e agora está 4.000 won, ou seja, por volta de $4. Eu não sei também se o câmbio ainda corresponde a isso. Na época que a gente foi, 1.000 wons estava para $1, quase a mesma coisa. Hoje, pós-pandemia, em 2021, não sei como estará. Mas era isso aproximadamente. Então esse era o valor de uma refeição. O refeitório da faculdade serve café da manhã, almoço e janta, serve as 3 refeições. Qualquer coisa fora disso é por sua conta também. Lembrando, esses são os valores da refeição, mas essas são as únicas refeições que o refeitório serve. Se você quiser fazer lanche ou qualquer outro tipo de refeição, tem que ser por fora do refeitório. E tem o valor do custo de refeição quando se trata de compras. Eu e a Amanda no começo fazíamos refeições no refeitório, mas a gente conseguiu uma geladeira. Uma antiga estudante brasileira que entrou em contato com a gente, ficou nossa amiga, cedeu a geladeira dela que estava na faculdade pra gente, e aí em posse de uma geladeira a gente pôde fazer compras e isso ajudou muito a economizar. Nosso gasto em média de compras, se eu não me engano, e novamente naquela época, tá? Era por volta de 30.000 won por semana, só em supermercado. Eu pensava 100.000 won por mês, é isso aí, mais ou menos. Por volta de 30.000 por semana. A gente dividia várias coisas que vinham em maior quantidade, tipo pacote de pão, legumes e outras coisas a gente comprava individualmente, mas era mais ou menos isso, 30.000 por semana cada, 100.000 no mês cada uma de nós, o que aí daria aproximadamente na época $100. Então tem uma diferença da alimentação para quem vai fazer todas as refeições no refeitório e o que for, né, fora, na loja de conveniência. Lembrando, no campus da faculdade, o seu único acesso à comida é pelo refeitório ou numa loja de conveniência. Só tem essas 2 fontes. Tem um restaurante perto, mas é fora do campus, e perto que eu digo assim, você tem que andar de 15 a 20 minutos numa estrada, né, uma estrada assim no meio da rodovia. Então não é algo perto, algo acessível
para todos os dias. Então a gente está falando aqui que a gente optava por ir ao mercado, fazer as compras, mas é importante ressaltar aqui, e isso foi uma das coisas que nos perguntaram, não tem cozinha na universidade, ok? Não tem como você preparar suas refeições. O que eles fornecem é só um micro-ondas e um bebedouro com água fervente. Então, são esses os recursos, tá? É importante lembrar que está nas regras, né, quando você recebe da faculdade, que é proibido aparelhos eletrodomésticos nos quartos, apesar de que muitos alunos tinham, como rice cookers, panela elétrica de arroz, de outros alimentos, mas não é permitido. Então realmente não há um meio para se cozinhar. Então tudo que a gente comprava nas nossas compras mensais ou semanais eram coisas possíveis de ser feitas no micro-ondas e de serem comidas sem precisar de um preparo. Perguntaram também se a passagem aérea estaria inclusa no programa, se estaria inclusa na bolsa de estudos. Não está, tá bom? A pessoa tem que arcar com os custos da passagem, tá bom? Sobre passagem local, né? Quanto que custava pra gente se deslocar ali dentro da Coreia? A gente tinha um ônibus que nos levava todo fim de semana, sexta, sábado e domingo tinha ônibus da universidade, o ônibus era da faculdade, em horários determinados para a cidade grande mais perto, que é Daejeon, e levava por volta de uma hora. E tinha ida e volta, só que nos horários pré-determinados. Então você ficava dependente daqueles horários estipulados para ir e voltar com o ônibus da faculdade para Daejeon para a faculdade. Quando a gente... Lembrando que o ônibus da faculdade é gratuito. Sobre passagem local, para se deslocar da universidade para o centro da cidade, que é a cidade em que a universidade se encontra, só que ela é afastada do centro, demora de 30 a 40 minutos, né, com o ônibus circular. Esse ônibus custava em torno de 1.200 won a 1.400 won. Assim como a passagem aérea que não está inclusa, a acomodação também não está inclusa. Você tem que pagar pelo dormitório assim que você é aceito. Quando você for aceito, você recebe documentos. Nesses documentos, há um deles para você fazer uma transferência para o dormitório. Esse valor você paga de uma vez, antes mesmo de ir para a Coreia. Na época, o valor era de 499 mil won, 500 mil won. Hoje eu não sei como está. Lembrando que não há muita opção de acomodação. Na verdade, há só uma. Você só pode ficar no dormitório. Porque, como a gente já comentou várias vezes, a faculdade é muito isolada. Não tem como você ficar num apartamento perto da faculdade, porque não existe. Então você tem que necessariamente ficar no dormitório. Quanto ao valor que você tem que comprovar na sua conta, na nossa época era em torno de 9 mil a 10 mil dólares. Era o valor que você tinha que comprovar que tinha na conta para fins de obtenção do visto. A faculdade lista entre os documentos necessários porque na retirada do visto era necessário comprovação de que você tem esse valor, que é o que eles calculam mais ou menos, que é o necessário para você se manter por um semestre na Coreia. Fora o valor da bolsa que a faculdade já está providenciando. Isso já vem no documento à parte, que é o seu certificado de bolsa. A Gangan, ela só funciona com bolsa, seja para estudante estrangeiro, seja para um estudante coreano de graduação. Ela é de uma iniciativa budista, enfim. Então, só quem estuda lá, estuda necessariamente com bolsa. O que eu quero dizer com isso? Caso você queira ir para Gangan sem bolsa, disposto a pagar 1.500 dólares do curso, você não vai conseguir. Você precisa necessariamente ter sido selecionado para a bolsa. Esse valor de 1.500 dólares, 1.500.000 won, que você vai encontrar lá no edital. Que você vai encontrar lá no edital, esse valor é o valor estimado do curso de coreano. Ou seja, caso você esteja cursando o curso de coreano na DDU, programa, e você tenha que se desvencilhar do nada, por qualquer que seja o motivo, no meio ali do curso, você vai ter que pagar esse valor.
Ou seja, você teria que devolver o valor da bolsa. Sobre a oportunidade de ganhar algum dinheiro extra, né, na universidade, fora a bolsa. Imagino que as pessoas, quando pensem isso, pensem em programas de estágio ou grupos de pesquisa ou qualquer coisa do tipo. Não há nada, pelo menos na nossa época, não havia do tipo. Nós tivemos, sim, duas amigas que trabalhavam dando aula de inglês particular para alunos da universidade, né? Por fora do programa de partnership das aulas obrigatórias ali semanais. Então esses alunos coreanos pagavam aula particular e elas conseguiam ganhar algum dinheiro. A gente tinha uma outra amiga que também conseguiu um bico no centro da cidade, que é aquela que está a 30 a 45 minutos, mas não são coisas comuns, muito prováveis, muito viáveis, principalmente se você é um estrangeiro que não fala coreano suficientemente bem. Vai ser difícil arrumar, porque como já falamos anteriormente, a faculdade é bem isolada, a faculdade é literalmente nas montanhas, só há rodovias em volta. Bom, agora as perguntas que a gente selecionou para a categoria de documentos, né? Uma pergunta recorrente é sobre autenticação de documentos versus apostilamento, né? O apostilamento de AIA. Eu acho que as pessoas confundem bastante os critérios para seleção, né, para aplicação num programa de mestrado, doutorado, que o mais famoso da Coreia, inclusive, é o KGSP, com esse de bolsa, que é para estudo de língua. Os vistos são diferentes, né? Quando você está aplicando para mestrado ou para faculdade, para graduação, para mestrado, para doutorado, você vai tirar o visto D2. Quando você está aplicando uma bolsa como essa, que é uma bolsa para estudar língua coreana, o seu visto é D4. Então, na nossa época, os critérios eram diferentes. A gente não precisou fazer apostilamento dos nossos documentos. O apostilamento é um processo mais caro, né? É quase que uma autenticação internacional. Mas pode ser, por ter sido na época ainda uma coisa nova, que estava surgindo o apostilamento, pode ser que agora ou no futuro a faculdade venha a cobrar esse apostilamento para facilitar o trâmite. Mas nós não precisamos, na nossa época de 2018 a 2019, e eu sugiro que vocês chequem o edital para saber o que é exigido ou entrem em contato por e-mail para ter essa dúvida esclarecida. Sobre carta de recomendação, né? Como a gente tinha falado no vídeo anterior, a carta de recomendação ela não precisa nem ser juramentada, vocês podem traduzir, nós traduzimos a nossa. Se o seu professor não souber ou não quiser redigir em inglês já diretamente, ela não tem um formulário específico dentro dos formulários do edital, ou seja, ela não tem uma exigência padrão, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu sugiro que vocês procurem modelos de carta de recomendação, até para orientar caso o seu professor não tenha experiência em redigir esse tipo de documento. Bom, eles pedem também, como a gente já comentou, o seu histórico escolar. E aí surge essa dúvida de: eu estou na faculdade agora, não concluí minha graduação, eu estou cursando o ensino superior. Então, o histórico que eu devo mandar é o do ensino médio ou é o que eu tenho até agora da faculdade? Eu não sei responder essa pergunta. Eu fiquei na mesma dúvida e aí me perguntaram isso pelas redes sociais. E eu realmente não tenho essa resposta. O que eu posso te dizer é o que eu fiz. Eu enviei ambos, eu enviei os dois, tanto o histórico do ensino médio quanto o histórico da faculdade que eu tinha até aquele momento, e ambos documentos traduzidos, tradução juramentada. Não sei qual que eles consideraram, então, novamente, não sei dessa informação. Bom, sobre exames médicos, né? Se eles têm que ser traduzidos, se a tradução tem que ser juramentada, se eles têm que ser se a assinatura do médico tem que ser reconhecida em firma, não. Nos exames médicos está lá quais são exigidos e tem um formulário médico já em inglês a ser preenchido. Você imprime esse formulário em inglês, leva quando você for na sua consulta com o médico e ele preenche. Caso ele não tenha conhecimento, né, de inglês e do que aquele formulário está dizendo, você é a pessoa que tem que intermediar para que ele saiba como preencher aquele formulário, né? De qualquer forma, a pessoa que está aplicando tem que saber inglês. Então, esse papel vai ter que ficar com a pessoa que está se candidatando. Mas é uma coisa bem simples, já é um formulário pronto, já a ser preenchido. Não tem que autenticar a firma, né, da assinatura ali do médico. Ele vai assinar, carimbar,
Meu médico colocou o telefone dele, mas acho que se não tivesse estaria ok da mesma forma. Enfim, é bem objetivo. Perguntaram também pra gente se era necessário comprovar a proficiência no inglês. Não é necessário que tenha uma comprovação de proficiência, por exemplo, como um certificado de TOEFL, de IELTS, nada do tipo. Eu não tenho nenhum certificado de proficiência. Acho que a Amanda também não tem de inglês. Eu tinha um na época, hoje já venceu. Na época eu tinha um fuleiro aí, aquele como é que é o nome daquele TOEFL? Eu nunca sei qual. É o IPT. Eu tinha um TOEFL IPT que tava pra vencer, eu acho. Eu enviei, mas eles não exigem isso não. Tá? Não é uma exigência do edital, mas eles vão avaliar, né, como a gente já falou também, através do seu vídeo de apresentação, da sua carta de apresentação, o seu nível de inglês. Então, você não precisa nem ter proficiência, nem inglês, ter comprovação de proficiência, nem em inglês e nem em coreano. Em coreano, inclusive, eles não exigem nenhuma habilidade, porque você pode começar do zero sem nunca ter tido contato com a língua. Eles só exigem que você tenha a fluência no inglês para a sua vivência e para as aulas de inglês que são necessárias para esse programa. Perguntaram pra gente também a respeito do GPA, né? GPA, que é esse esquema de notas, é o CR, vamos dizer, internacional. Eu acho que, mais uma vez, as informações se confundem. Outras bolsas do governo coreano pedem, sim, o GPA. Essa bolsa da Gangan University não pede o seu GPA, você não precisa fazer nenhum tipo de conversão, você só vai mandar o seu documento, o seu histórico traduzido, e é isso. Então, no nosso vídeo passado sobre o visto, a gente disse que a gente optou tirar o visto na Coreia, entrar na Coreia como turista e tirar o visto na Coreia e não aqui no Brasil. Perguntaram então pra gente se, indo como turista a fim de tirar o visto na Coreia, se a gente não precisaria mostrar uma passagem de volta que não extrapolasse os 90 dias. 90 dias esses que são permitidos para quem vai para a Coreia como turista. Eu fui pela Lufthansa, a companhia aérea que eu usei foi a Lufthansa, e quando eu cheguei no balcão da Lufthansa eu não estava conseguindo fazer o check-in, justamente por isso, porque a minha passagem extrapolava os 90 dias. Mas eu consegui resolver ali com a supervisão, e eu acho que o interessante é vocês entrarem em contato com a companhia aérea para ver como é que é a política deles em relação a isso. Eu, por exemplo, fui pela KLM Air France e eu não tive esse problema. Eu entrei na Coreia com uma passagem de volta que extrapolava esse período de 90 dias do visto de turista que eu estava entrando, mas não me foi exigido que apresentasse uma passagem de volta dentro desse período, né? Nem me foi exigido que apresentasse um visto de permanência lá. Então agora vem a parte que a gente separou, que é a experiência, né, da universidade, da vida como estudante lá na DDU. E uma das perguntas que a gente recebeu foi se era possível ter um envolvimento maior com a religião budista, né? Uma experiência com a religião dentro da universidade, já que a universidade é uma universidade budista. Bom, particularmente, nenhuma de nós teve esse tipo de envolvimento. Nós tivemos, sim, um passeio escolar ao templo, né, de Ginza, e a gente teve a nossa experiência lá, o Temple Stay, que a gente dormiu no templo, fez todas as atividades. Então, nesse sentido cultural, eu acho que você consegue, sim, aproveitar essa experiência que é budista, que a faculdade oferece, mas nós não tivemos nenhuma experiência além disso. Eu, andando, né, por dentro da faculdade, vasculhando o terreno, encontrei um templo bem no alto, bem escondidinho, e veio uma senhorinha que é a pessoa que é responsável pelo templo, que cuida, abriu o templo para eu olhar. Aí ela me pediu, né, que limpasse o templo com ela. Eu participei ali de um ritual, acendemos as velas, ela me mostrou como rezar e tal. Mas foi uma coisa muito espontânea, foi uma coisa muito do momento. Eu estava sozinha, não estava com turma, não estava com ninguém. Então isso não é uma coisa garantida. E foi por acidente, eu não tive o interesse ali de procurar entrar na cultura budista, na religião budista. Mas eu acho que isso é uma experiência particular, vai de cada um. Se você tiver esse interesse, quiser ir e demonstrar esse interesse para a professora, que é a professora coordenadora, que é a Arason Semim,
pode ser que ela te conduza ou te conduza alguém dentro da universidade que pode te ajudar a ter esse tipo de contato, esse tipo de experiência com a religião budista. Tivemos também uma outra pergunta que era sobre se era muito puxado dar as aulas de inglês. Primeiramente, a gente também teve essa quebra de expectativa sobre o Partnership Program. A gente não tinha que dar uma aula, né? Não é como se você fosse o professor de inglês deles. Aquilo ali é mais um incentivo, um programa de incentivo para que os alunos que se inscrevem nele, para ter esse contato com estrangeiros, treinem a língua, né? No nosso caso, inglesa. Você tem Partnership Program para chinês, que são com os alunos chineses, para japonês, que são com os alunos japoneses. E é só um incentivo para que você pratique a língua. Eles têm os professores dele de inglês, então não é exatamente uma aula que você dá. Aquilo ali é um momento de conversação e de interação cultural entre estrangeiros e alunos coreanos matriculados neste programa. Então, assim, não era puxado. Eram 4 horas semanais. 4 horas semanais que a gente tinha que cumprir, e a gente preenchia um formulário dizendo que tipo de atividade a gente fez, né? Vimos filme, conversamos, fizemos um debate, fizemos um jogo, e mais ou menos descrever ali o que foi feito naquele período. E a gente podia ter de 1 a 4 alunos, né? Então, se a gente tivesse as 4 horas semanais eram cumpridas com aquele um aluno. Se a gente tivesse 4 alunos, pelo menos era 1 hora para cada aluno. Essa era a exigência. Nós tínhamos alunos coreanos interessadíssimos, muito interessados, e alunos pouco interessados ou que só estavam inscritos no programa, porque esse tipo de programa é como se ele aumentasse a sua pontuação, o seu CR, né? A sua pontuação enquanto aluno, né? É uma atividade extracurricular, então para eles era interessante ter essa participação no currículo. Então nem todos os alunos inscritos estão interessados, mas vários estão. Então você vai ter experiências diferentes dependendo do tipo de aluno que você vai pegar. Uma pergunta relacionada a essa de ser puxado ou não dar as aulas de inglês foi o tempo para estudar. Uma vez que você tem que dar essas aulas de inglês, uma vez que você tem que ser tutor de inglês, como seria o tempo para estudar? Eu acho que isso é muito particular, para ser sincera. Depende do nível. Por exemplo, se você já chegar na Coreia com um certo nível de coreano, se você já estudou coreano antes e você estiver numa turma em que esse nível anterior de estudo que você tenha torne aquele estudo mais fácil para você, você vai se sentir mais relaxado. Por exemplo, eu já tinha estudado anteriormente, eu cheguei, fiz a prova de nivelamento, entrei no intermediário, achei que ficou puxado, pedi para voltar para o iniciante. Então, por estar fazendo o iniciante desde o começo, ou seja, desde a alfabetização, e eu já tendo tido estudo aqui de coreano, o nível iniciante para mim foi um nível muito tranquilo, em que eu não precisei estudar muito, estudar tanto, porque eu já tinha tido contato com a língua, eu já tinha sido alfabetizada, eu já tinha visto aquela matéria. Depois de um certo tempo é que eu comecei realmente a entrar nas partes em que eu ainda não tinha visto, que eu não tinha profundidade. E aí sim eu tive que me dedicar mais, né, ali pro meio pro final do semestre. Mas assim, isso vai muito de pessoa para pessoa, pessoal. Amanda, quando você entrou, Amanda entrou no intermediário e ficou no intermediário. Como foi a sua experiência no intermediário, por exemplo, comparada ao avançado de tempo de estudo? Eu sinto que eu tive as duas experiências. Eu entrei no nível intermediário e estava tranquilo, estava ok, estava achando legal. Então, assim, eu tinha uma carga horária de estudo X, vamos dizer. Eu estudava no meu quarto um tempo X. E aí, quando eu passei para o nível avançado, eu comecei a ter dificuldades, sim. Então, esse X virou 3X. Então, assim, depende do seu nível, depende da sua rotina de estudo, né? Depende de como você estuda. Depende do quanto você está disposto realmente a se dedicar ao programa de coreano. Nós tínhamos pessoas que estavam lá inscritas mais pela experiência do programa, da vivência cultural, do que de fato pela língua. Enfim, isso aí é realmente muito particular. Eu quero ressaltar aqui que o curso tem sim algumas exigências fixas. As aulas têm algumas exigências fixas, no sentido de
praticamente todo dia você tem um pequeno teste de vocabulário. Aí, a partir do nível intermediário, você tem apresentações, seminários que você tem que fazer. Então, você vai ter, sim, atividades para você fazer sozinho. Mas aí, quando que você vai fazer, em quanto tempo você vai fazer, são fatores que variam. A gente recebeu uma pergunta sobre se era possível explorar outras cidades com o dinheiro da Bolsa. O dinheiro da Bolsa, ele é um dinheiro que não é muito alto, e ele basicamente cobre ali a alimentação. Se você tiver uma alimentação mais... se você segurar mais, se você não comer todo dia no refeitório, como a gente, tiver uma alimentação que você faz compras no mercado, enfim, não é uma alimentação à vontade, mas a gente também não passava fome. Mas é para isso que dá o dinheiro da Bolsa, digamos, né? Se você gastar $100 de mercado mensais, te sobra ali por volta mais de $100 para comer fora no final de semana, para tomar um café durante a semana. Não é muito mais do que isso. A gente recebeu uma pergunta também muito curiosa, que foi: eu tenho medo de ir porque eu posso ser a mais velha, eu acho que só vai ter gente novinha, 17 anos. Tem gente acima dos 20 anos lá? Uma exigência do edital, inclusive, é que você esteja pelo menos cursando a faculdade. Então, vai ter gente, assim, de todas as idades. Tínhamos pessoas no nosso programa de 45 anos. A gente tinha aula com monges. Então, e tinha pessoas novas, mas acho que a pessoa mais nova tinha... a pessoa mais nova acho que tinha 20 anos. Então, essa pergunta, sim, tem gente acima dos 20 anos, acho que a maioria, nós inclusive. A faculdade estipula um dia para buscar os estrangeiros num ponto combinado, tá? Então, eles buscam os estrangeiros ali na cidade grande, né, em Daejeon, e aí levam os estrangeiros até a faculdade, até o dormitório. Perguntaram pra gente se poderia, né, se o aluno poderia chegar depois dessa data estipulada e ir direto para a faculdade, né, direto para a universidade. O que acontece geralmente, o dia que é pré-estipulado para buscar os estrangeiros é apenas alguns dias antes das aulas começarem. Então, se você chegar depois, você vai perder o início ali das aulas. Você também vai perder o teste de nivelamento. A orientação também, coisas importantes. O que a gente pode falar a gente até teve duas colegas que não foram com o ônibus da universidade. Então, assim, o ônibus pegava a gente na quinta ou na sexta e as aulas já começavam na segunda. Então, essas colegas chegaram no final de semana, antes das aulas começarem, sozinhas, sem o ônibus da faculdade. Perguntaram pra gente sobre a localização da faculdade, se ela era tranquila, se ela era perigosa. A localização da faculdade é muito tranquila, literalmente tranquila na montanha, demais. Né? Tranquila demais. Não tem nada de perigoso ali, é uma área bem rural. A Coreia em si é bem segura, né? Então a área ali rural é mais segura ainda. A gente andava de noite, no escuro, no meio do mato ali. Talvez a coisa mais perigosa que tenha sejam aranhas. A Amanda, né, morrendo de medo de aranha ali no mato, cobra, qualquer coisa do tipo assim. Mas... Inclusive, completamente inútil aqui o fato, tem um curral do caminho, dentro do campus da universidade. Tem um curral. Então, assim... Você ouve a vaquinha gritando. Você ouve as vacas mugindo. Então, não. Sim, é muito tranquilo. Você ouve grilos, ouve vacas. Não é perigoso. A gente recebeu a pergunta: nos finais de semana você ficava no campus ou ia pra cidade? Bom, cidade, né? Como a gente falou, a gente está ali na cidade de Nonsan, mas a gente está na parte rural. O centro da cidade está a 30, 45 minutos. Então, a gente não ia com frequência no fim de semana para Nonsan, mas a gente ia com frequência no fim de semana para Daejeon, que é a quinta maior cidade da Coreia e é a maior cidade grande próxima da faculdade, que está ali a 1 hora da faculdade. Por que a gente ia? Porque a gente passava a semana inteira ali isolado, só estudando. No final de semana a gente queria descontrair, ver gente, aproveitar que a gente estava, né, na Coreia, comprar coisas, fazer compras no mercado grande. Então a gente ia para a cidade grande, porque o ônibus da faculdade levava a gente no final de semana e era de graça. Então, para Daejeon a gente ia com frequência. Só que assim, outras cidades, como por exemplo Seul,
a gente já não ia com tanta frequência, porque sai caro. A passagem de ônibus de Daejeon até Seul, ou até mesmo de Nonsan até Seul, é aí 10 mil won. Que pode parecer pouco falando assim, mas não é não, gente. Pra ir todo final de semana, só se você realmente tiver... Até porque tem a estada que você tem que pagar onde você for, né? Seja Seul, seja Busan, seja qualquer outra cidade. Então pra gente era inviável. Outra pergunta, a internet funciona bem? Sim, tem internet, Wi-Fi no campus inteiro. Em alguns pontos realmente era bem mais fraca, né? Mas são pontos específicos. Em outros era ok, mas muitos estudantes instalavam seu próprio roteador no quarto para rotear, né, a internet do campus e aí ficar mais forte. Então, no meu quarto da Amanda sempre teve roteador porque as nossas roommates tinham. Aqui a gente tem como última pergunta, mandaram para mim essa mensagem. Você trancou a faculdade, como lidou com isso? Essa pergunta é pessoal, claro, né? Mas eu vou responder aqui porque foi uma coisa com a qual eu me preocupei um pouco, sim. Tranquei a faculdade, gente, claro, porque eu estava cursando meu ensino superior e aí eu teria que passar um semestre, né? Eu passar 15 semanas fazendo o curso na Gangan, não teria como eu não trancar a faculdade. Então eu tranquei, sim. E a princípio eu fiquei preocupada de achar que eu estava perdendo, caramba, vou levar mais tempo para me formar, meus amigos vão se formar antes de mim, eu fiquei preocupada com isso. Depois eu pensei assim, gente, mas é uma oportunidade única na vida, né? Eu vou estar atrasando a minha formatura porque eu vou estar estudando do outro lado do mundo, né? Tem que colocar as coisas na balança. Mesmo hoje, tendo voltado, né, os meus amigos estão de fato se formando. É óbvio que eu não me arrependo. É óbvio. Então, inclusive você teve que colocar isso na balança quando estava lá para ficar mais um semestre. Realmente, a bolsa ela dura um semestre, 15 semanas. Há sim a possibilidade de você estender esta bolsa. Eu não tinha essa intenção, justamente porque eu não queria perder mais um semestre de faculdade. E isso pesou muito, eu fiquei nesse dilema. Eu estendo aqui a minha bolsa, não estendo, não estendo. Eu estendi, não me arrependo. Sabe, a gente faz outros colegas também ali na faculdade que estão junto com você, fazendo as disciplinas. E isso não é nada demais. Parece um bicho de 7 cabeças, parece algo muito grande num momento, e aí agora já não parece mais. Então, isso aí também é minha opinião pessoal. Bom, gente, a gente reuniu aqui, tentou fazer o nosso melhor das perguntas e dúvidas que a gente recebeu desde que a gente foi até voltar, né? Já faz pouquinho mais de um ano que a gente voltou. Já deu tempo de assentar, de assimilar sentimentos, ideias, mudar o que a gente pensava quando voltou, mudar o que a gente pensava quando estava lá. Mudar, eu acho que a experiência que você tem quando está lá é uma, a experiência que você tem quando você volta é outra, a experiência depois de um tempo é outra, e talvez ela ainda vá mudar. Então foi legal responder essas perguntas agora, fazer um vídeo sobre isso. Não sei se ficou tudo claro, esclarecido as dúvidas que vocês poderiam ter. Se vocês quiserem saber mais coisas, tiverem mais dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários ou mandar perguntas pra gente nas redes sociais. De qualquer forma, a gente pode tentar fazer um outro vídeo respondendo mais perguntas ou contando da nossa experiência pessoal lá, um pouquinho do que a gente achou, um pouquinho do que a gente viveu, quem sabe colocar alguns vídeos, fotos, apesar de que isso está acessível também nos nossos perfis. E também porque aqui a gente tenta ser o mais imparcial possível, né? Vocês veem, a gente até fica um pouco mais sério, assim, boa noite. Mas nós temos as nossas opiniões pessoais, a gente só tenta não deixar isso aqui interferir nessa mensagem que a gente está tentando passar, nas informações que a gente está tentando passar. Mas se vocês quiserem sim que a gente faça um vídeo com as nossas opiniões pessoais, com a nossa experiência, o que a gente passou por lá e o que a gente pensa disso, fiquem à vontade. Pra falar aí nos comentários, enfim, dá um feedback pra gente saber se vale a pena a gente gravar um outro vídeo ou não, ou se a gente grava um vídeo de dúvidas. Enfim, conversem com a gente, tá bom? Tchau!